Mas ele esquece da bênção que está ali. Esquece de levar que aquele precisa da obra. Mas não existe mais isso. Amar o próximo como a si mesmo. Aí a gente quer assim, lá, hoje o dízimo de fulano não veio. Mas e o seu dízimo, e os seus 10%? E alguma gratidão que você dá? Não dá. Infelizmente, muitas vezes nós tropeçamos nas nossas próprias falhas. Depois eu solicito mais a um ungido que venha orar pelos enfermos. Tenho falado, cada um tem a enfermidade, eu tenho a minha enfermidade. Realmente a gente precisa de umas drágeas, uns comprimidos, alguma coisa. Mas o meu coração, meu pensamento está para cima. Porque nós precisamos obedecer a Deus. Mas a enfermidade que está grazando, participando em todo mundo, não é a natural, é a espiritual. Tá sol, eu não vou no monte, eu não vou fazer esse propósito. Eu não vou na igreja porque hoje eu recebi visita. Hoje eu vou assistir aquela novela de Gênesis, não sei o quê. O capítulo tá bom. Isso é enfermidade espiritual. Que nós somos atalaia. E nós não podemos faltar de maneira nenhuma. Uma das posições que eu fiquei boquiaberto, o meu filho ganhou um curso da Unasp para fazer faculdade. Ele foi chamado, ele foi lá. E aí, quando vai ser? Vai ser à noite, eu não vou. Mas por que você não vai? Não vou porque vai tirar meu tempo de estar louvando e agradecendo ao Senhor na igreja. Será que nós estamos fazendo isso? É um garoto de 20, 21 anos. Mas não, nós colocamos o quê? Ele colocou primeiro Deus. Né? Nós não, nós estamos colocando, falando que muitas pessoas, olha para Deus, para fazermos um voto para que aquela pessoa ganhe um emprego. O diabo está aqui rondando. Ele sabe das nossas intenções. Deu para esse jovem que tinha saído das drogas, estava nos caminhos, justamente um trabalho para tomar conta de cachorro, mas à noite ele foi esfriando, voltou para a droga novamente. Vocês imaginam que se não coloca Deus na frente, o demônio não brinca de ser demônio, como se falam. O nosso apóstolo nos ensinou. Ele está sentado na cadeira dele, só jogando seta. Se não entrou essa, vai entrar outra. Por isso que nós temos que sempre estar. Nem ele segure na mão de Deus, é agarrar na mão de Deus. E depois eu solicito a uma outra que venha orar pelas famílias. Por que orar pelas famílias? Quantas Raquel estão chorando aí? Porque não ensinaram os meninos nos caminhos que devem andar, eles não se desviariam. Quantas mães estão passando vergonha? Já está parecendo jargão, porque quando vocês assistirem, várias outras são as mesmas palavras. Quantas mães estão na fila da penitenciária para passarem vergonha? Muitas vezes eu andava no mundão aí, eu não fazia coisas erradas para não envergonhar meu pai e minha mãe. Vontade sim eu tinha de fazer muitas coisas, mas não podia fazer por causa de envergonhar o pai e mãe. Mas aí as mães passam vergonha. As outras que estão chorando porque os filhos foram fazer um assalto, levaram um tiro, estão nos hospitais. E muitos outros estão, ao contrário de você ouvir o seu filho, as reclamações dos seus filhos, estão sendo apadrinhados pelos traficantes, os grandes ladrões, as uniões que andam por aí. Mas nós não temos tempo de estarmos falando com o nosso filho. Cansamos, né? Achamos que cada um. O seu filho chega lá na tua casa com uma bicicleta, você não quer saber de onde é. Chega com um carro e depois vai saber. Eu tenho dito que nós estamos na geração nem trabalha,
nem estuda, nem obedece pai e mãe. Por quê? Porque nós estamos deixando a nossa autoridade. Quem manda na sua casa é vocês. Pai e mãe que manda na casa. E outra, não adianta você amar seu filho mais que Deus, não. Você tem que chegar a ele e falar: filho, é assim, assim, assim. Eu não vou perder a salvação de estar passando a mão na tua cabeça, não. Como o Provérbio 29, 24 diz. Nós não podemos se associar a essas coisas. A salvação é individual. Você não vai entrar no céu agarrando e puxando a mão do seu marido, do seu filho, do seu vizinho, não. Ele conhece o teu coração. E não adianta, gente, nós estamos falando aqui muitas vezes, para esse aí, somos doidos mesmo. Somos doidos porque amamos um Deus que ninguém vê. Mas não importa se eu vejo ele ou não. Importa é que eu peço e as coisas vêm. A bênção me agrada, é entorpecente que a gente fica. Mas como foi acontecer isso? Eu não quero saber como aconteceu, não. Como muitos teólogos querem saber. Porque sabe que nós somos... Se eu sei que Deus vai abençoar certa pessoa, eu vou correr lá e falar: oh, Deus vai te abençoar. Para eu ganhar um galardão de homem. Não temos nada disso, amém? E então, abram suas Bíblias. Eu vou mostrar para vocês como Deus é zeloso, principalmente, eu estava procurando, tem vários versículos onde ele diz: não é por você não, é pelo meu nome, e ele é zeloso por isso. Naum capítulo 1, versículo 2. Naum, vocês sabem que é uma continuação de Jonatas. Quando Jonas foi lá em Nínive, falando que em 40 dias acabaram, mas aqueles pessoal se converteram ou ficaram com medo, então Deus não fez aquele mal para eles. Mas 200 anos depois, a mesma Nínive, porque eles voltaram à mesma coisa. E nós vimos que ainda, infelizmente, dentro de nós é isso. A pessoa sente, se converte e volta novamente para o charco. Capítulo 1, versículo 2. O Senhor é um Deus zeloso e que toma vingança. O Senhor toma vingança e é cheio de furor. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. Ai daquele que cai na ira do Senhor, né? Isso, nós temos um trabalho aqui, como ele é zeloso, e a ira e a vingança contra os povos. Gênesis capítulo 7, 21 diz: dilúvio, 40 dias, até 150 dias eles ficaram ali em cima da água. Gênesis capítulo 11 diz assim: Babel, confusão de línguas, 72 povos ali, um começou a falar diferente do outro. Quem pode conseguir? Puxa vida, para a gente fazer um curso de inglês aí, você fica 4, 5 anos para falar alguma coisa? E naquele momento que ele deu um sopro, né? O irmão morava na mesma casa, da mesma família, da mesma nação, da mesma tribo, começava a falar diferentemente. Gênesis 19, Sodoma e Gomorra, é ira, porque faziam coisas completamente, que nós somos, Romanos capítulo 1 diz assim, que fizeram coisas diferentes, né? Êxodo capítulo 7, 8, 9, 10, 11, as 10 pragas do Egito. Não é zeloso? Quantas vezes ele foi avisar lá, olha, solta o meu povo aí. Isso está em Êxodo 4, 23 e 7, 16, que eu anotei para o irmão. Solta o meu povo para que me sirvam
No deserto hoje, será que nós estamos no deserto, mas somos obrigados, nós temos que servir. E as oportunidades perdidas nunca mais vão ser, como temos falado. A flecha lançada, a palavra falada e a oportunidade perdida, essa não volta mais. Eu não posso de maneira nenhuma arremessar uma seta e correr atrás, ela não volta mais. A oportunidade de hoje, que era para falar da graça e misericórdia do Senhor, foi dispensada. E ele diz assim: aquele que falar de mim ao meu Pai, né, perante os homens, falarei dele. E também, se não falar, falarei. Naquele grande dia, Deus vai lá e fala: não, esse aqui no tal dia não quis nem falar de mim. Ou vocês querem falar de Cristo quando estiver sem vós? Ou está numa cama ou alguma coisa, ou necessitando? Nós precisamos louvar o Senhor. Porque sabe como é que a gente começa a aprender? Falando. Ou você nasceu falando? Papai e mamãe começou lá. Ou vocês acham que eu tenho esse conhecimento aqui? Eu conheço aqui agora 6, 7 anos atrás. Me enroscava todo e me enrosco ainda. Mas eu tenho vontade de dizer: esse é o meu Deus. Esse é o Deus do impossível. Esse é o Deus que, se olho para trás, eu estava falando no apóstolo Sebastião ali, que eu só tinha um shortinho ainda rasgado aqui. Ele me tirou do vício, da matança. Ele me tirou de todas as coisas que não prestam, no charco de lodo. Saía daqui para ir lá no supermercado Lopes para catar resto para mim e meu filho e minha esposa comer. Agora você acha que eu não vou vir aqui dizer: olha, você, se quiser seguir Baal, siga. Eu e minha casa servimos ao Senhor. Porque é salvação individual, né, irmãos? Êxodo 14, 27. Os egípcios morrem no mar. Tudo isso foi dado chance. Ele lá mandava Moisés: avisa. E além do mais ainda, Jeremias também fala: os meus profetas madrugando. Ou vocês não talvez não, né? Talvez seja a minha sina de 2, 3 horas da madrugada, o Espírito me toca. Porque tem alguns que falam: me incomoda. Quem incomoda é Satanás. Ele me toca e eu tenho que me levantar e orar pelo Senhor, pedir pelas nações, pedir para a pessoa que foi lembrada naquele momento. Foram avisados? Tanto é que os próprios servidores de Faraó falaram: por que não manda eles? Vocês não estão vendo que já o Egito já se acabou? Os próprios trabalhadores falavam para o Faraó: mas o que tem aqui que se acontecer? O nome de Deus tinha que ser engrandecido. Vocês imaginam que força terrível? Vocês sabem que força terrível tem uma água? E a força maior ainda é do nosso Deus. Com sopro, ele abriu o mar, 3 metros d'água. Se você com 500 litros de água, se cai na tua cabeça, se mói pelo peso, você imagina quantas toneladas ele com sopro abriu. Mas, Números 14, 26, murmuradores. Isso é o zelo do... Por que não vamos murmurar contra o Senhor? Os murmuradores não entram na terra prometida. Está murmurando? Muito cuidado. Peça perdão para Deus. Fale outras coisas. Passaram 40 anos no deserto. Por que passaram 40 anos no deserto? Porque murmuraram. E do pecado que eles tinham. O castigo foi 1 ano para cada dia. Números 16. Só entraram na terra anterior foi Caleb e Josué. Porque infamaram a terra. Aqueles 12 espias. Não sei o quê. Mas Deus já tinha avisado: quando vocês forem, vocês vão encontrar pessoas maiores que vocês. E nós ainda por
besteira nós falamos aí. Og tinha 4,10 metros. Você imagina o tamanho disso. A cama dele era 2 metros de largura e por 4 de comprimento. Mas nós só, muitas vezes, por isso que se examinais as escrituras. Porque lê o jornal e já você esquece. Eu 4 horas da madrugada, todo dia estou lendo o jornal. Mas me pergunta, não me importa, porque já eu pego na Bíblia e começo a ler toda ela. Mas é melhor examinar a Bíblia, as escrituras do Senhor, que é a palavra do Senhor. Vocês viram? Número 16, 250 pessoas no Arraial morreram só por causa daquele, morreram os 250 ali e os 14.750 nas fazendas. 15 mil homens só por causa de Datã, Abiú e Coré. Falaram errado. Rebelião de Coré, Abirão e Datã, né? Josué capítulo 6, Jericó. Interessante que o anjo do Senhor encontrou com Josué e deu a estratégia dele. Vai lá, todo mundo marchando, tocando a buzina. 7 sacerdotes tocando a buzina. Aí aquele povo vinha vindo, já conheciam a fama de... porque eles já tinham derrotado Sion, Og, todas as cidades. Quando os soldados chamam o rei vê, mas é que interessante, eles estão indo embora. O rei fala, não, é porque eles viram que aqui é uma cidade fortificada e nunca eles virão aqui. Interessante, né? Que coisa, hoje você conhece como militar, a gente sabe que não pode passar num viaduto todo o batalhão, que derruba o viaduto. Hoje nós sabemos disso, mas naquele tempo, vamos obedecer. E ficavam lá, todo dia de manhã eles iam lá. Até no 6º dia, no 7º dia, 7 vezes, e o grito derrubou. E vocês pensam que era coisa, não? Era 32 metros de altura. Só Deus. Eles ficaram bobados que os tijolos estavam de pedra, estavam rachando. Mas isso é outra história, já seria bem mais para o pregador, né? 1 Samuel capítulo 5 e 6. A hemorroida no povo filisteu, quando pegaram a arca e colocaram a arca na frente de Deus Agom. Ela caiu um dia, no outro dia se espatifou. E não contente com isso, Deus mandou para ele hemorroida até para os animais. Samuel 6,19. Bet-Semes, só porque olharam dentro da arca, morreu 50.070 pessoas. Isso está em 1 Samuel capítulo 6,19. Só porque olharam dentro da arca. Nínive, Naum, destruída 120 anos após o aviso, de 120 a 200 anos, aviso de Jonas. Deuterônio 32, 35. Minha é vingança e a recompensa ao tempo em que resvalar o seu pé, porque o dia da sua ruína está próximo, e as coisas que lhe se hão de suceder se apressam a chegar. Tudo que vai acontecer para você, bem ou mal, vai chegar. Mas cuidado, ande nos caminhos de Deus, porque Ele vai retirando todas as maldades, vai limpando, aplanando o teu caminho. Pessoas que levaram castigo individuais. Gênesis 3, Adão e Eva, expulso. 4, Gênesis 4, Caim foi banido. Gênesis 38, foi mau. Temor, sabe as histórias de casou com uma mulher que naquele tempo ele morreu porque não fazia as coisas de Deus. Então foi dado para Onã. Onã, ao contrário de disseminar a família, mas com aquela missão de que o nome dele não seria apagado, mas seria filhos de ele jogava seu sêmen na terra. Deus matou ele. Isso foi, se vocês lerem, também tem Judá e Tamar, porque depois ela teve relações com Tamar sem ele saber. Gênesis 40, 22, José com o padeiro.
O padeiro fez um voto que iria se lembrar dele, mas esqueceu. O que aconteceu? Foi enforcado, porque não cumpriu o voto que fez para José. Fez algum voto para teu marido, pelo seu filho, pela tua esposa, para alguma coisa? Se não conseguir dar um carro para ele, faça a substituição como está Levítico. Você pode substituir as ofertas, as bênçãos, porque Deus conhece teu coração. Saul, filho de Eli, Finéias, Ofeni, Roboão, Samuel. Vocês vão me falar, por que Samuel? Lógico, ele tinha 2 filhos. O Vasti, que é o Joel, e depois o Abias. Também como Eli, Finéias e Ofni, que não eram sacerdotes, mas não cuidavam da casa de Deus. E hoje nós sabemos, se você não zela a sua casa, como é que vai zelar a casa do Senhor? Uzias quis se meter a ser sacerdote. Não seja o que você não pode ser. Se você foi consagrado como levítica, louva como Deus, porque tem chamado de levítico, mas não está carregando nenhuma madeira, nem tal. É sim louvadores a Deus. Louve como se fosse o último dia. Louve com o coração para o Senhor. Joabe, Joaquim, Zedequias, esses são as pessoas individuais que foram. Joaquim que levou a derrota de tudo, porque quando quebrou o rolo, cortou o rolo, Deus falou que nenhum dos filhos mais se sentaria na cadeira de Davi. Foi o fim. Zedequias foi para o cativeiro, furaram o olho dele. Exaltado, Nabucodonosor, Ezequias, mesmo levando Ezequias, depois também tem os altos e baixos dessas pessoas. A todos, Êxodo 32, 33. Pecou, não se arrependeu, tira do seu nome do livro da vida. Nós não queremos que Deus tire o livro da vida. Eu não sei se foi escrito em giz ainda, a firmeza, com ouro e prata, escrito no livro, quando começa. Por que ouro? Porque cada vez mais começa a reluzir quando nós estivermos fazendo as obras do Senhor. João capítulo 3, 36. Ao que não crê, não verão a vida, mas a sua ira de Deus pelo nome dele. A ira de Deus, porque não, eu não quero a ira de Deus, eu tenho que consagrar o nome dele. Efésios 5, 6. Aos que falam palavras vãs, torpes. Apocalipse 6, 16. Ricos, rei, poderosos, servos e livres. Se não andar nos caminhos do Senhor, ele não tem graça nenhuma conosco. Apocalipse 19, 15. E ele mesmo que faz o lagar pisar com furor a ira de Deus Todo-Poderoso. O lagar, ele vai pisar em nós. Vai sair sangue como aquelas uvas que saem, porque ele não está satisfeito do que nós fazemos. E mesmo nós fazemos muitas coisas, nós somos servos inúteis ainda. Colossenses 3. Iniquidades pelas quais coisas vem a ira de Deus. Não podemos fazer iniquidade nenhuma. Amém? Vamos lá então. Eu gostaria de chamar aqui para estar